Fala galera, tudo bem? Tudo bem? Vambora, coisa linda, hein? Sujeito determinado e sujeito indeterminado. Como é que a gente vai encarar isso, galera? Basicamente, quando você pega apostilas, resumos, aulões marcados de forma geral que visam a passagem do conteúdo, a transmissão desse conteúdo de forma um pouquinho mais superficial, você repara que esses termos de determinado, a diferença do sujeito determinado e do indeterminado, não tem um foco muito grande, não tem um parâmetro muito grande, né, de avaliação. Quando você pega para estudar, porém, alguns livros como do Aguinaldo Martins, do Bechara, do Rocha Lima, você vê, na verdade, que tem um destaque maior para essa diferenciação, justamente porque ela dá base para o âmbito do estudo real do sujeito. E aí, basicamente, o que eu preciso de vocês nesse momento? Que vocês tenham fé aqui no que eu estou falando, basicamente, e entendam a diferença do sujeito determinado e do sujeito indeterminado. O que acontece? Desde já aviso que esse rapaz aqui, ó, nosso querido sujeito indeterminado, é recordista nas provas, hein? O cara cai direto, então eu preciso que você fique atento e procure entender todos os âmbitos aí ao decorrer das próximas aulas sobre o sujeito indeterminado. Mas, a primeiro momento, em um primeiro plano, o que a gente vai perceber? Que há uma diferença crucial entre o sujeito determinado e o indeterminado. A determinação, brincadeira, galera, não vou usar a mesma palavra, né? Mas que eles são identificáveis. E ele é identificável. E o que eu quero dizer com isso, de identificável? Basicamente, quando você aponta que um sujeito ele é identificável, o que você vai entender disso? Você vai entender, basicamente, que você vai conseguir olhar para uma frase, olhou para a frase e pensou assim, bem, por que esse sujeito, essa frase tem um sujeito que eu consigo perceber claramente? Sim. Se ela tem, ela vai ser um sujeito determinado. Se ela não tiver, ela vai ser um sujeito indeterminado. Vamos para o plano dos exemplos, que acaba sendo um pouquinho mais fácil de transmitir essa ideia. Tudo é tão perfeito. Coloquei aqui, ó, nosso querido Tiaguinho, com Ainda Bem aqui, vai nos ajudar aí no estudo dos sujeitos. Valeu, Tiaguinho. Um abraço aí, Tiaguinho, meu parceiro, meu grande amigo aí. Tudo é tão perfeito. Tudo. O que é tão perfeito? Tudo. Repara. Tudo, portanto, resume a ideia e cai aqui pra gente, ó. Tudo é tão perfeito. Logo, aqui a gente encontra o sujeito da nossa frase. Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente observa aqui? Que é algo determinável. Mas se eu vir e falo pra você assim, roubaram o apartamento. Você já se pergunta quem foi que roubou, né? E como aqui a aula de LPLB não é a aula do Datena, o que você vai fazer assim? Você não vai saber exatamente quem é, basicamente, ele, o responsável por esse roubo, correto? Então, se você já entendeu basicamente isso, você vai perceber que tem frases que o sujeito vai ser identificável e frases que ele não vai ser. Quando ele for determinado, a gente vai ter essas 4 opções aqui pra gente. E quando ele for indeterminado, você vai reparar que, na verdade, a gente vai estar em um outro âmbito aí. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Identificável. Nós temos o sujeito que é simples. E aí, eu vou trabalhar com você agora o conceito de núcleo. Se eu escrever aqui para você, o Diego é legal. Qual o sujeito da frase? O Diego, né? Só que aqui nós temos um sujeito composto por 2 palavras. Só que, obviamente, nós temos uma palavra aqui, ó, que se eu tirar, ela perde basicamente o sentido que ela tem hoje. Basicamente, se eu tirar aqui, ó, o que acontece? Diego é legal. Perfeito, a gente consegue identificar ainda o sentido. Mas se eu tirar Diego, não. E aí a gente vai perder uma das partes mais importantes dessa ideia, que era identificar o sujeito e garantir que eles soubessem quem era legal, que é Diego, no caso. Obrigado. E aí o que a gente chama essa peça principal do sujeito? Esse ponto crucial, primordial da oração. A gente chama de núcleo do sujeito. Então anota aí para mim. Núcleo do sujeito vai ser a parte crucial do sujeito. A gente vai perceber, entretanto, que tem sujeitos que têm um único núcleo e tem sujeitos que têm mais de um núcleo. E aí vai ver a nossa diferenciação do sujeito simples e do sujeito composto. Vamos avaliar aqui essa frase. Tudo é tão perfeito.
O que é tão perfeito? Tudo. Temos quantos núcleos? Um só. A ideia é uma. É tudo. Então, nós temos um sujeito que é simples. E se eu colocar eu nunca amei ninguém assim? Tô apaixonado, né, galera? Tô apaixonado. Eu nunca amei ninguém assim. Quem nunca amou ninguém assim? Eu. Eu logo também, sujeito simples. Aqui a gente percebe aqui a formação do sujeito, que é um pronome pessoal do caso reto, se a gente avaliar a classe gramatical, não é isso? E aqui, ó, Gabigol e Ribamar lutaram pelo prêmio. Nós temos um núcleo, que é o Gabigol, e um núcleo bem melhor aqui. Vamos traçar um comparativo aqui. Mengão é Mengão, né, galera? Gabigol e Ribamar. Temos o segundo núcleo do sujeito. Lutaram pelo prêmio. Repara, temos dois núcleos do sujeito, portanto temos mais de um, certo? Dois é mais de um, né? A GV ensinou isso para vocês, né? Com certeza. Se a gente sabe basicamente esse conceito, então, anota aí para mim. Sujeito simples é aquele composto por um único núcleo. Sujeito composto vai ser composto por mais de um núcleo do sujeito, entendeu? Se tiverem 30 núcleos do sujeito, vai continuar sendo sujeito composto. Beleza? A frase vai ficar grande, mas enfim, né? A vida é assim. Simples e composto, portanto, marcados, feitos, entregues. Vocês não erram nunca mais. Sujeito oculto. Galera, aqui é um ponto interessante, que quando você está lá, basicamente, na escola, você estuda, você tem um estudo, basicamente, que garante para você que existe o sujeito que é oculto, ou seja, um sujeito que você não vê de cara. Exemplo, amou como se fosse a última vez. Aí a gente tem até aquela música que é do Caetano? Tô lembrando, mas o nome é Construção, do Chico Buarque, lembrei. Construção do Chico Buarque, que ele coloca, amou daquela vez como se fosse a última. Quem amou daquela vez como se fosse a última? Ele, no caso, né? Então, repara que o sujeito oculto não tem explícito o seu sujeito, ó. Amo minha namorada. Pô, hoje eu tô romântico, né, galera? Eu tô romântico hoje. Amo minha namorada, fez o gol. Quem ama a namorada? Eu amo minha namorada. Quem fez o gol? Ele fez o gol, né? Infelizmente, aí, minhas habilidades futebolísticas não permitiriam tal feito, né? Mas vamos lá. Amo minha namorada, fez o gol. Repara que a gente consegue determinar o sujeito, portanto, ele é um sujeito sempre determinado. Não esquece disso, o sujeito oculto é determinado. Só que, olha que vida que a gente vive. A gente vive uma vida em que a NGB, quando você está lá no Agnaldo Martins, no Bechara, é clara a explicação. Ele coloca para você, a NGB não reconhece sujeito oculto como sujeito. E aí? Porque vários concursos cobram sujeito oculto, que também é conhecido, anota aí, como sujeito elíptico, sujeito desinencial, beleza? Não esquece não, anota aí. Sujeito oculto também é conhecido como elíptico e desinencial. Mas, ó, vamos ao ponto. Em alguns concursos cai assim, em outros não. E aí, por isso, a gente precisa já deixar isso claro para você, que o sujeito oculto ele existe em algumas bancas. Mas se na hora da prova tá lá escrito assim, fizestes o dever de casa. Quem fizestes? Tu fizestes. Então, anota aí, basicamente. Quando nas opções quando na frase existir um sujeito oculto, porém, quando na frase existir um sujeito oculto, porém, nas alternativas ele não for encontrado, ou seja, não tiver nas alternativas a opção de sujeito oculto, você marcará que é um sujeito simples, beleza? Tranquilo? Então, ó, repara, independentemente se tiver no plural, hein? Se for, por exemplo, assim, fizemos o dever de casa, continua sendo um sujeito simples, nós fizemos, beleza? Tranquilo? Então, ó, marca lá para mim, sujeito oculto não é conhecido pela NGB, beleza? Que aí vai estar aí das normas gramaticais brasileiras, mas se cair na tua prova, você vai marcar sujeito simples caso
não haja opção de sujeito oculto. Se houver sujeito oculto, você marca sujeito oculto, logicamente, ou elíptico ou desinencial. Beleza? De boa? Então, ó, já olhamos esse ponto, já olhamos o sujeito oculto. Faz a segunda observação para mim. Se o verbo estiver na terceira pessoa do plural sem o sujeito explícito, ele não será oculto, ele será indeterminado. E isso a gente vai ver no próximo vídeo, mas ó, já marca aí para mim, já deixa essa observação para mim, por favor, meu amigo. Vambora, meu amigo, minha amiga, vambora. E aí, ó, basicamente a gente já viu isso. Segunda diferença aí, terceira observação que eu faço, que eu tô demais, hoje eu tô demais. Terceira observação que eu faço: se a palavra estiver no plural, não interessa. O que diferencia sujeito simples de sujeito composto é a quantidade de núcleos, beleza? Então, se está escrito estudos são fundamentais, temos um sujeito que é simples. Só temos um sujeito, só temos um núcleo do sujeito, portanto, sujeito simples, beleza? Show? Para acabar, porque o teu coraçãozinho aí já está chateadíssimo, o que tu vai botar aí para mim? Sujeito oracional. Sujeito oracional vai ser aquele em que o verbo, ou uma oração, né, na verdade, vai funcionar como sujeito. Amar o que faz é ótimo. Ou seja, amar o que faz, nosso sujeito oracional, é ótimo. Outro exemplo: jogar futebol precisa ser um hábito para Diego. Porque eu tenho que melhorar, né, galera? Tá difícil pra mim, tá difícil. Vambora, 2 perninhas esquerdas, vambora. Então, ó, galera, basicamente é isso. Sujeito aqui, eu sei que é muita matéria, que eu ainda vou falar muito mais com vocês, mas a princípio é isso. Reveja o vídeo, continue estudando e, ó, a aprovação tá garantida, hein? Confia, hein? Vambora. Então é isso, galera. Não sai daí. Um abraço. Tchau, tchau.